recente viagem à China, o presidente brasileiro acabou sendo envolvido num incidente diplomático quando a primeira-dama toma a palavra e faz uma pergunta direta ao Xi Jinping sobre o aplicativo do TikTok. Muito bem. Dentro da história brasileira, isso realmente foi inédito. Dentro da diplomacia, uma primeira-dama simplesmente assumir um lugar de fala que não lhe cabia, porque dentro do protocolo, não era nem para ninguém ali, inclusive, se manifestar. Era um jantar, tal, que estava ocorrendo, tal, então... E aí todo esse assunto vazou, né, para a grande mídia. Então, fazendo uma análise aqui no Modernidade e Ciência, dentro do aspecto da ciência política, eu vou fazer algumas observações aqui de algumas nuances que eu identifiquei muito atrás das narrativas e das tentativas de passar pano em toda essa situação. Então, vamos ouvir aqui, primeiramente, evidentemente de uma maneira combinada, foi feita uma pergunta pela própria expressão do presidente. Ele já sabia qual seria feita a pergunta, pode ver no próprio semblante ali, quando você analisar ali, ele já sabia, até a emissora passadora de pano que divulgou, foram jornalistas da emissora, né, que divulgaram o evento, né, emissora amiga, né, parça, né, recebe centenas de milhões por ano para ser parça. Então, vamos primeiro ouvir parte aqui da justificativa do presidente pelo ocorrido. E aí eu vou fazer a minha análise, talvez vocês achem um tanto interessante o que eu vou comentar com vocês. Então vamos ali, colocar aqui para não ter eco no vídeo, né? Se eu soltasse o áudio simultaneamente aqui no ambiente, teria um eco, uma reverberação. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que eu acho estranho é que como é que essa pergunta chegou à imprensa? Porque estava só meus ministros lá, o Alcolumbre e o Omar. Então alguém teve a pachorra de ligar para alguém e contar uma conversa que teve num jantar em que era uma coisa muito, mas muito confidencial e uma coisa... Então vejam aqui, ele diz, era uma coisa muito, muito confidencial. Muito interessante, era uma coisa muito confidencial que não deveria sair daquele ambiente do jantar. Prosseguindo aqui. Muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Eu autorizaria ele sair da sala. Veja, eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital, e sobretudo o TikTok. Agora vejam que interessante. Ele diz que ele fez a pergunta para o Xi Jinping se ele não poderia enviar ao Brasil alguém da confiança dele, ou seja, alguém da confiança dele, alguém do Partido Comunista Chinês, certo? Alguém da extrema confiança do Xi Jinping para vir ao Brasil para nos ajudar na questão digital, principalmente com relação ao TikTok e a questão, no fundo, ele está querendo dizer da regulação das redes. No fundo, ele está querendo dizer temos que parar o Nicolas Ferreira, depois de 2 vídeos arrebatadores que o Nicolas fez. É isso que ele está querendo dizer. Xi Jinping, nos ajude. Então, se ele fez a pergunta para o Xi Jinping, você pode mandar alguém de extrema confiança
Você pode mandar alguém no sistema de confiança, porque a gente tem uns problemas lá e tal, a gente vai estar num processo de discussão, de regulação de rede e tal. Você pode nos enviar? E aí entra a primeira desgrama, e ela entra dando palpite, e ela pega e diz, não, porque inclusive essa sua rede chinesa, ela está inoculando vídeos e fomentando a extrema-direita, segundo foi contado por jornalistas lá da emissora. Isso que é o ponto. Tem que parar isso, tem que parar a extrema-direita. Então, olha aí, continuando. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. Foi só isso. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Ainda bem que estava o Elmar, estava o Elmar em nome da Câmara e o Davi, sabe, que sabe que nós temos que regulamentar. Sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar, sabe, com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Ah, vocês entendem a revolta, tem que acontecer, tem que ter isso, a gente tem que calar esse pessoal. Não é possível, porque como eles não têm conteúdo, não tem massa crítica, não tem nenhum intelectual que consiga combater, né, em argumentos, estou falando de argumento, estou falando de contra-argumentar, não tem ninguém. Então é preciso você pedir ajuda, porque como na China é regulada as redes sociais. Então esse é o modelo, que ele quer para regulamentar as redes sociais, que tudo é bloqueado, você não consegue passar nada, você não consegue puxar uma coisa que está vindo de fora, né? Você não consegue, simplesmente é tudo. Então, a conclusão que eu tive depois de toda essa questão é que isso escapou realmente do controle. Isso escapou do controle. Porque eles estavam realmente no encontro Cove-Scott muito conveniente, surgiu isso aí, né? E aí, qual foi o fio desencapado? Esbanja entrar no negócio para falar mais, inclusive dizer que isso era usado pela extrema-direita, não sei o que tal. E o Xi Jinping deu uma resposta assim, bastante direta. Falou assim, cabe a vocês. Você quer derrubar a plataforma lá? Você quer... Né? Não teve lá, o Xandão já não derrubou o X, não sei o quê, porque tinha lá, não sei o quê, né? Eu vou pegar dinheiro, inclusive, lá da Starlink, né? Não sei o quê. Então, você tem a faca e o queijo na mão, filhinho. Você tem a faca e o queijo na mão, tá lá, você tá com os parça lá do judiciário, derruba. Só que aí, alguém que ficou realmente muito incomodado, que estava ali naquele ambiente, com o nível das coisas impublicáveis, passou o fio o jornalista da emissora parça. Falou, aconteceu um negócio aqui, teve um desconforto aqui, porque, né, a figura entrou aqui, né, é mais causa problema do que solução. Né? E aí agora o pessoal está revoltadinho. Mas isso, o ponto fundamental aqui para vocês é a sutileza da natureza do DNA desse tipo de gente. Quando ele diz assim, não, isso não podia ter vazado, não podia ter saído. Quer dizer, não podia ter saído que ele está pedindo, segundo ele falou, para o governo chinês mandar alguém para o Brasil para ajudar na questão da regulação do país, não sei o que e tal. Só que aí a coisa, ele tem que dar uma costurada rota, né? Porca e rota de toda essa situação. Mas foi bem emblemático isso. Bem emblemático que vem pela frente até 2026. Será realmente uma luta muito forte aí de toda essa turma, que eles têm que calar. Diferente como eu já sempre comento em outras oportunidades, há 20 anos atrás, quando tinha o plim-plim da emissora global, e acabava lá o jornal, você não tinha como protestar, você não tinha nada. Hoje não. Hoje a informação é simplesmente descentralizada. Você pode assistir esse vídeo, por exemplo, na hora que você quiser.
ou pode não assistir, né? Pode apagar, pode pular para outro, você pode fazer o que você quiser. Não é mais aquela informação parça do governo, seja qualquer governo, tá? Mais à direita, mais à esquerda e tal. Essa informação oficial virou lixo. Sabe o que eu tenho aprendido muito aqui na plataforma já há um tempo? É que se você realmente tiver paciência e for pesquisar especialistas de áreas do seu interesse, você vai encontrar os melhores especialistas. Você vai conseguir filtrar tudo que é lixo, porque você vai comparar. Você assistiu uma coisa, a plataforma vai identificar que você gostou daquele assunto, ele vai te mandar um outro vídeo de outro canal que fala do mesmo assunto. E aí você vai comparar. Se fosse uma coisa totalmente antagônica, uma coisa, você rapidamente ia perceber, falar assim, não, só esse vídeo falou disso aqui. Todos os outros 10 vídeos que eu assisti falam o contrário. Então você vai abandonar aquele e vai passar a seguir o que você julgar melhor daqueles outros 10 canais que você ouviu. Não tem especialista nenhum de emissora de televisão ou de rádio, que são chamados sempre os mesmos especialistas, que tem a profundidade e o conhecimento do que você encontra em vários especialistas em canais surpreendentes. Você quer saber de geopolítica? Você quer saber o que está realmente acontecendo na Ucrânia? Você quer saber exatamente o que está acontecendo dentro da geopolítica global? Como que você vai encontrar especialistas que jamais teriam espaço na grande mídia. Jamais. Porque eles estão tudo... É só você assistir uma programação da CNN, né? Ler o editorial lá do New York Times, então você vai perceber isso. Os mesmos caras, quem é o Paul Krugman falando, o outro lá, o outro colunista lá, né? Que adora criticar tudo que está acontecendo no governo. Então, assim, se fosse assim, a Kamala Harris estaria eleita. Se você fosse ler e acreditar no que a grande mídia americana, com a liberdade americana, mas da grande mídia americana, até a boca ali da eleição, Kamala Harris estava eleita. Kamala Harris estava eleita. Como é que eu olhei para um outro lado? Assistindo canais realmente raiz de vários locais nos Estados Unidos que diziam o contrário, né? Mas na grande mídia, formatada, a Kamala Harris, lembra que ela sorria, assim, aquele sorriso do Coringa, assim? Lembra que a Kamala Harris sorrindo com o Coringa? Quando teve lá, lembra que os jornais falavam, ela conseguiu maior arrecadação, todo mundo, todo o pessoal de Wall Street, todos os artistas, aí a mocinha lá, a loirinha lá, apoio, todo aquele negócio, você fala assim, nossa, é a sociedade americana que está apoiando a Kamala Harris. Não era assim. Por quê? Porque a sociedade raiz americana não queria continuidade dos democratas. Simples assim. O Trump foi uma válvula de escape. Não é que eles adoram o Trump, o estilo do Trump. Não, foi uma válvula de escape. Mas a grande mídia continuava insistindo que a Kamala Harris era imbatível. Imbatível. Né? Então é isso que eu tinha aqui no Modernidade e Ciência. Um vídeo hoje mais conceitual, mas isso é importante que vocês prestem atenção nessa sistemática das narrativas. Houve todo o problema e rapidamente foi construído um ambiente programado para o cara perguntar, da mesma emissora, perguntava, presidente, o senhor podia me explicar como é que foi? Aí ele explica e dá aquela passada de pano na narrativa e tal. Mas nas entrelinhas eu diria que a coisa é muito pior. É muito pior. Então, muito obrigado mais uma vez. Se inscreva aqui no Modernidade e Ciência, dê o joinha, que apoia bastante aqui, ajuda o canal, e acione também o sininho, aí você vai receber os próximos vídeos. Grande abraço.